Olá, bem-vindos ao Pop Verso de hoje. Como vocês viram, Mari Palma está no seu devido descanso depois desse casamento maravilhoso. Eu sou a Lia Bock e vou estar aqui com você nos próximos dias. Bora pro nosso cardápio de hoje? A gente vai falar sobre diversidade nas empresas listadas na Bolsa de Valores. Também tem um bate-papo sobre os melhores momentos do Video Music Awards, mais conhecido como VMA, que aconteceu ontem à noite. E você que tem o hábito de trocar mensagens picantes com o seu mozão, aqui tem uma pesquisa que diz que isso traz benefícios para a relação. Fica ligado. Vamos começar? Roda a vinheta. A operadora da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, abriu uma audiência pública com um conjunto de regras para aumentar a diversidade nas empresas listadas ali. Para quem não sabe, uma audiência pública é quando uma organização pede ajuda popular para discutir problemas e propor algumas soluções. A proposta da B3 foi divulgada há mais ou menos 2 semanas. A B3 ainda divulgou que hoje existem mais de 400 empresas listadas e que 60% delas não têm mulheres na diretoria. Além disso, 37% não contam com participação feminina nem no conselho de administração. Essa audiência pública vai até o dia 16 de setembro e as mudanças devem entrar em vigor em 2023. A Letícia Vidica, jornalista responsável pelo CNN Plural e minha parceira no CNN Nosso Mundo, está aqui com a gente para explicar um pouco a importância dessa iniciativa. Lê, conta pra gente para que vai servir isso e como vai funcionar. Primeiro, muito bom estar aqui com você, que a Mari esteja bem descansando, muito bem representada. Vamos lá, essa é uma iniciativa incrível porque a gente está mexendo com as estruturas das empresas do mercado corporativo. A B3, que é a Bolsa de Valores, que é justamente que as empresas listadas, como você disse, tenham no seu conselho de administração mulheres ou alguém do chamado tido grupo minoritários. Não gosto dessa palavra de minorias, né? Mas a gente está falando de negros, alguém da comunidade LGBTQIA+, mulheres, como eu já falei, pessoas com deficiência que compõem o conselho. É uma norma que vai passar a valer só em 2023. Para dar tempo também de se organizar, né? As empresas vão ter cerca de 2 a 3 anos ainda para poder se organizar a partir de 2023, mas quando passar a valer real, as empresas vão ter que chegar para o mercado e explicar por que você não tem diversidade no seu conselho. Então, isso é uma mudança primordial, assim, né? E o que vai acontecer com as empresas que não tiverem? Assim, eles vão sofrer algum tipo de sanção? Vai ter algum problema? Olha, hoje o mercado já olha, justamente os investidores, por exemplo, já olham, eu vou investir numa empresa que tenha diversidade, que tenha uma boa governança corporativa, e a gente está falando de dinheiro. O ESG, que está aí, né, com as práticas de governança, já diz isso. Então, isso vai mexer no bolso. E, infelizmente, as mudanças só vêm quando começam a mudar no bolso. Conta pra gente um pouco a diferença que a gente sabe que existe hoje, né, nas empresas que têm diversidade, que têm mulheres, que têm comunidade LGBTQIA+, que têm negros nos cargos de relevância. Olha, a gente está falando de muitos impactos, né, quando a gente fala da diversidade, focando principalmente nos cargos, nos altos cargos e no conselho de administração. Então, uma empresa onde você tem diversidade, você tem uma redução direta ou indireta de opressões e abusos. Você está eliminando racismo, machismo, sexismo, homofobia, porque tem pessoas desses grupos que estão ali, que além de identificar essas opressões todas, a ideia é que não permitam que isso aconteça. Quando você tem mulher na liderança, principalmente no topo, você influencia para que as mulheres abaixo da cadeia também tenham mais oportunidade de chegar a uma liderança, né? Então, é uma coisa interessantíssima. Você tem uma tomada de decisão mais precisa, porque diferentes linhas de raciocínio, na hora de tomar uma decisão, você está olhando sobre várias óticas. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, por exemplo, ele diz que a diversidade beneficia a pluralidade de argumentos e garante nessa tomada de decisão mais precisa. E a gente não pode esquecer que o Conselho de Administração é o chamado guardião das práticas de governança. Então, está garantindo que uma empresa tenha mais equidade, tenha uma responsabilidade corporativa. Quando você faz um corte racial, por exemplo, de mulheres negras, você dá uma oportunidade a que essas mulheres, por exemplo, cheguem a cargos de liderança e baseado nas suas competências e qualificações, porque tem muita gente boa aí. E o que está sendo feito hoje já, que a gente pode levantar aqui como boas práticas, assim, das empresas? Você tem alguns exemplos? Tenho 2 exemplos. A própria B3 já tem, porque, assim, alguns programas de mentoria, de preparação para essas pessoas que querem entrar em conselhos administrativos estão sendo realizados. A Bolsa de Valores tem um programa
da B3 focado para mulheres que querem se preparar para atingirem essa liderança em conselho. Tem um outro programa muito legal chamado Conselheira 101. Inclusive, eu fui conversar com a Jandaracy Araújo, que é uma das representantes do programa. E eu queria aproveitar aqui para chamar um pouquinho a fala dela para ver o que ela contou para a gente. Vamos lá? A iniciativa da B3, ela fortalece muito o que a gente já vem desenvolvendo desde 2020 e também seguindo uma tendência mundial em relação ao Conselho de Administração. O Conselheira 101, um programa sem fins lucrativos, fundado por um coletivo de mulheres em 2020, no auge da pandemia, tem o objetivo de dar visibilidade, fortalecer o network de mulheres negras. Já estamos hoje na 3ª turma, formamos até o momento 46 mulheres, sendo que 47% delas já estão em algum conselho de administração após terem passado pelo programa do Conselheira 101 e 50% delas tiveram uma movimentação significativa em sua carreira executiva. Muito bacana, né? Uma iniciativa importante, porque também dá um suporte para essas mulheres, né? Às vezes, quando a gente não tem ninguém para segurar a mão, fica mais complicado, né? É muito importante, porque está preparando essas mulheres, está uma puxando a outra, né? E está abrindo um espaço, assim, importantíssimo no mercado corporativo e para a sociedade como um todo, né? A gente só ganha. Muito obrigada, Letícia. Sempre bom conversar com você, tá do seu lado. Que agradeço. Um beijo. O Video Music Awards, mais conhecido como VMA, a premiação de música da MTV, rolou ontem nos Estados Unidos. O VMA é um dos eventos mais esperados do ano no universo da música. E muita gente bacana se apresentou ontem, viu? O Matheus tá aqui com a gente, vai contar todos os detalhes dessa noite maravilhosa, que teve a Anitta brilhando demais, né, Matheus? Exato, a gente pode dizer que pra gente, pelo menos aqui do Brasil, só deu a Anitta, né, Lia? Só deu a Anitta. Então vamos começar falando dela. A Anitta, obviamente, como a gente já falou, ela deu o nome ontem e, para começar, ela venceu o prêmio de melhor artista latina com Envolver. Se tornou o primeiro nome brasileiro a ser indicado, a se apresentar e ganhar o prêmio no VMA. Então, assim, a gente pode dizer que a Anitta ela já chegou com tudo, já deixou o seu legado ali e as expectativas para a apresentação dela estavam altas, foram cumpridas e a gente pode dizer que até superadas. E a Anitta ela fez um discurso belíssimo, enaltecendo suas raízes, falando da importância do funk. Então, agora vamos falar dos looks da Anitta, porque estavam incríveis e impecáveis. Ela estava logo com um vermelho, um vestido lindo, com decote vazado, da grife italiana Schiaparelli. E não foi só a performance da Anitta que viralizou, não. Na internet, a estatueta do VMA também viralizou, mas de um jeito diferente, dançando Envolver. E quem fez esse trabalho incrível foi o designer brasileiro Átila Brito. Arrasou, Ati, a gente adorou por aqui. Agora, não só de Anitta vive o VMA, vamos falar também de Taylor Swift. Que também estava maravilhosa. Estava maravilhosa, um look impecável. E óbvio que Taylor Swift é uma mulher que quebra recordes atrás de recordes. E ela ganhou o principal prêmio da noite, o vídeo do ano com All Too Well. Entregou e quebrou o recorde de maior vencedora da categoria, tendo vencido a categoria de vídeo do ano pela 3ª vez. A Taylor ela também ganhou o prêmio de melhor vídeo de longo formato e melhor direção, todos graças à produção de All Too Well. O ponto alto da noite foi o anúncio do seu novo álbum Midnight. Ela aproveitou o discurso e soltou ali a informação como quem não queria nada, e é claro que os fãs já foram à loucura, já que a dona Taylor estava sumidinha ali. O álbum ele vai ser lançado no dia 21 de outubro e foi descrito como uma coletânea de músicas escritas no meio da noite, uma jornada através dos terrores e bons sonhos. O que podemos esperar desse álbum de Taylor Swift? Depressão, pop... E a volta por cima, E a volta por cima, com certeza. Outro destaque que vem surpreendendo muita gente é o cantor latino Bad Bunny, que foi consagrado como artista do ano, desbancando concorrentes como Harry Styles e Billie Eilish, ou seja, o cara não tá pra brincadeira, já chegou desbancando logo os grandes. O artista é o primeiro cantor da língua estrangeira a ganhar o prêmio Artista do Ano. Isso que é representatividade, né, Lia? A gente tá ali sendo quem a gente é, sem precisar mudar nada. Exatamente. A gente teve duas marcas muito importantes, né? Primeira brasileira a se apresentar, primeira brasileira a ganhar o prêmio e primeiro que não é da língua inglesa a ganhar o prêmio principal. Isso, exato, ó, estamos de parabéns. Obrigada, Matheus. Obrigado, Lia.
Agora a gente vai conhecer um cara que começou a desenhar quando era criança, teve uma história autoral publicada num jornal e vendeu mais de 100 mil cópias nos Estados Unidos. Sérgio Cariello é o único brasileiro da lista de Bookscan de autores de história em quadrinhos mais vendidos. O Léo conversou com ele. Vamos dar uma olhada? Como foi o processo, né? Até você estudar na escola que você acabou estudando e virando o quadrinista que você é hoje? A minha mãe, ela trabalhava com Paulo Craveiro, que era um colunista do jornal Diário de Pernambuco. No Diário de Pernambuco tinha um suplemento infantil. Ela conversando com o Paulo e perguntaram se eu não queria desenhar para o jornal. Eu inventei Frederico, o Detetive. Com 11 anos, eu já estava sendo publicado no suplemento infantil do Diário de Pernambuco, juntamente com o Flash Gordon, com Disney, Príncipe Valente, todos os gibi que a gente é acostumado desde criança, e estava lá o Frederico. E eu vim para a América em 85 para cursar uma meia bolsa no Instituto Bíblico do Palavra da Vida em Nova York. Quando eu cursei o curso, eu me inscrevi no Joe Kubert School. Eu estava em Nova York, a escola em Nova Jersey, e eu tive entrevista com o Joe Kubert pelo telefone. Fui aceito pela escola, mas eu não sabia como eu ia pagar aquilo ali. Aí eu conheci outro pastor, ele sugeriu de eu trabalhar para eles e ele me pagava para ir para a escola do Joe Kubert School. A gente fez um acordo. Como que chegou esse convite até você e como que você lidou com o fato de fazer um desenho de uma Bíblia em ação, de uma Bíblia em forma de quadrinho ali mesmo? Na escola, tinha um professor, Alex Stevens, e ele tinha um quadrinho dele chamado Glory to God, Glória a Deus. E ele pediu para que eu fizesse um desenho para a revistinha dele. E eu fiz. Aquele desenho atraiu outras publicações cristãs, evangélicas, que eu fiz trabalhos para eles. Esses trabalhos ficaram rodando nos meios evangélicos. Quando David C. Cook, que é o publicador da Bíblia em Ação, estava procurando por alguém para revigorar a história em quadrinhos dos anos 70, eles entraram em contato comigo, sabiam que eu já estava sendo bem-sucedido desenhando Batman, desenhando Homem-Aranha, desenhando Super-Homem, desenhando todos os super-heróis. Sim. Eles pensaram, esse cara é o ideal para revigorar a Bíblia em quadrinhos do jeito que a gente quer, para fazer ela ficar mais de ação, né? Mais dinâmico. E eu aceitei na hora. Você costuma mandar mensagem picante, nudes pro seu mozão de vez em quando? Então, essa entrevista aqui é para você, porque um estudo feito com casais monogâmicos nos Estados Unidos mostrou que os casais que trocavam mensagens, assim, digamos, sensuais, estavam mais satisfeitos com o relacionamento, que se comunicavam melhor quando o assunto era sexo. A tese foi apresentada em abril desse ano e publicada agora em agosto numa revista científica internacional chamada The Journal of Sexual Medicine, que em português significa mais ou menos o Diário da Medicina Sexual. A gente convidou a Ana Canosa, que é psicóloga, educadora sexual e gênia, para conversar aqui com a gente sobre esse assunto. Olá, Ana, muito bem-vinda. Oi, Lia, querida, que bom te encontrar aqui. Obrigada pelo convite. Ana, eu queria começar entendendo se os casais que mandam mensagens de nudes ou mensagens mais picantes se comunicam melhor ou se os casais, se é o inverso, se eles, porque se comunicam melhor, acabam trocando mais mensagens. Eu fiquei um pouco na dúvida, sabe, dessa parte. Mas olha, eu acho que essa sua reflexão é interessante porque podem ser as duas coisas. Algumas pessoas vão só conseguir se comunicar via aplicativos, escrevem, se sentem melhor assim, menos envergonhados, e outras pessoas, porque têm facilidade de se comunicar presencialmente, aproveitam o uso dos aplicativos de trocas de mensagens e fotos justamente para dar aquela apimentada. Então, não dá para a gente dizer exatamente se é uma coisa ou outra, mas podem ser as duas. E como é que isso age no relacionamento? Por que é tão importante, mesmo quando é no tom de brincadeira ou quando é uma coisa assim, não é uma conversa, aquela vamos falar sobre as nossas preferências, quando é menos informal, por que isso é importante para a comunicação geral do casal e para esse bem-estar aí do casal? Primeiro eu quero só dizer a você que também tem uma pesquisa interessante que fala que não é porque os casais que se comunicam bem sobre coisas da vida também se comunicam bem sexualmente, né? Então nós temos dois tipos de comunicação, uma comunicação do cotidiano, da convivência, dos afetos e uma comunicação sexual.
Por que é tão importante? Porque corta um pouco, tira um pouco o sexo de uma certa burocracia, sabe? Porque há uma tendência no relacionamento monogâmico, né, ou não monogâmico, não importa, mas no relacionamento de compromisso, do sexo, do desejo sexual ir ficando um pouco burocrático. Ele vai ficando mais esperado, as pessoas já sabem como é que vão fazer. Então, quando você começa a trocar mensagens ou mandar um nude, você está alimentando uma parte importante do desejo sexual, que é a criatividade e a curiosidade. O desejo gosta desse ímpeto. Inclusive, algumas pessoas sentem que estão transgredindo muito quando mandam uma foto, uma mensagem. Além do que, Lia, acho que tem uma questão interessante que é ativar a memória erótica do casal. Então, você manda uma coisa e diz, eu adorei aquele dia que a gente fez tal coisa, eu tô com saudade de beijar sua boca. O desejo sexual, ele adora isso. E ler alguma coisa ou ver alguma coisa, de fato, estimula muito o desejo responsivo, esse que responde a algum estímulo erótico. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? E mudar um pouco o cotidiano fazendo esse tipo de troca. Mas, Ana, a gente não pode esquecer que a gente está falando de um hábito que tem aí alguns riscos, né? Que tem um certo perigo, né? Porque hoje o celular, as crianças pegam, os ladrões pegam, o técnico informática pega. Então, a gente fez aqui um guia com a sua ajuda, né? Para a gente estar seguro aí nessa troca de mensagens íntimas. E vou contar aqui para vocês, a Ana ajudou a gente para você fazer isso em segurança e cada vez melhor. Bom, a confiança é fundamental. Se você quiser trocar mensagens íntimas, faça isso com pessoas que você confia, né? Que você tem total abertura e que você sabe que não vai fazer nada errado com aquelas suas mensagens. Até porque muitas vezes a gente fica na tentação de mandar para quem não é muito íntimo, né? Por isso também que entra aí a outra parte, que é você mandar mensagens que não mostrem o seu rosto, né? Que tenham uma certa descrição aí na identificação da sua identidade, né? Você, por exemplo, dá muito bem para fazer uma imagem sensual que corta ali o seu rosto, ou uma tatuagem que te defina muito, enfim. Isso é possível, né? Isso é totalmente possível e é muito importante. Eu me indico mesmo para pessoas em relação de compromisso que confiam nas suas parcerias que façam dessa maneira, sem identificação de rosto ou de sinais que possam identificar rapidamente a sua identidade pessoal. E vamos lembrar que conteúdo íntimo é um conteúdo privado, ele não pode ser enviado para ninguém. Se você recebeu uma foto e você manda para alguém, você encaminha, você está cometendo um crime. E isso é muito importante, principalmente para os jovens, né, Ana? Porque há uma confusão aí com isso. As pessoas recebem a foto, acham que a foto é dela, né? Mas não, né? Ela foi entregue num momento de confiança, né? E hoje isso está muito claro na lei, né? Exatamente, isso é crime. Então, as pessoas precisam ter essa consciência, principalmente as pessoas mais jovens, os adolescentes, que ainda não formaram toda essa sua censura e essa noção de prejuízo cerebral que vai acontecer só depois dos 18 anos. Então, é muito importante a gente repetir isso, essa noção de que se você passa uma imagem ou uma conversa ou um vídeo sem consentimento, e mesmo com consentimento, eu acho que a gente precisa refletir se isso é ético ou não. Muito obrigada, Ana, pela sua participação aqui, com as suas palavras sempre muito sábias e muito interessantes. Muito obrigada. Um tempo atrás, a Mari conversou aqui no Pop Verso com a DK, que é uma influenciadora e atriz. O papo foi muito legal e vocês podem conferir na íntegra no YouTube da CNN Brasil Soft. O QR Code está aqui na tela, é só você apontar a câmera do seu celular. Mas, como vocês sabem, todo convidado que passa por aqui tem que participar do nosso quadro especial Pop Verso Sem Filtro, e foi muito bom, olha só. Se você pudesse escolher qualquer pessoa, viva ou morta, quem você chamaria para um rolê? Michael Jackson. Qual foi a última mensagem que você recebeu no celular e qual a última que você mandou? Gente, eu acho que foi... Não sei, gente.
Você passa pano pra qual vilão ou vilã da ficção? Com certeza, o Diabo Veste Prada, a Miranda. Desculpa, gente. Se você fosse um sabor de sorvete, qual você seria? Queijo, porque é o meu sorvete preferido. Quem te interpretaria no cinema? Meu Deus, quem faria GQ, gente? Quem toparia uma loucura dessa? GQ faria GQ. Se você pudesse mudar o final de um filme, qual seria? Ah, gente, o Titanic, né? Cabia ali naquela madeira, né, gente? Pelo amor de Deus, que cabia sim, gente. Ah, não me vem dizer que não cabia, né? Jogou o menino ali, não sei qual foi a intenção, mas cabia ali sim. O que a pessoa precisa saber quando te convida pra jantar? Que eu vou me sujar inteira no jantar, não tenho elegância, não sei as taças direito, não gosto de vinho também, então me vê um refrigerante, uma coisa assim, uma água de coco, não me vê com esse negócio de vinho. Se você tivesse uma máquina do tempo, o que você mudaria no passado? O que eu mudaria no passado? Ai, gente, não tinha tido Covid. Mas não sei como é que eu ia mudar isso, ainda não sei, não sou médica, não estudei, mas pegaria a vacina daqui e levaria pro começo de lá. Qual música você sempre cantou errado? E uma música essa semana que é assim, ó, não é, meu Deus, nem sei, mas todas as músicas eu canto errado, gente. Só as músicas do Tchan que eu canto certo. Acho que como eu decorei quando era criança, aí ficou na minha cabeça, ula, ula, de lá, Tchan. Tem alguma coisa que você sempre sonhou em fazer? É o Bahia, Iaiá, é o Tchan no Havaí. Próxima. Tem alguma coisa que você sempre sonhou em fazer e ainda não fez? Uma casa. Uma casa do zero, assim. Pra dizer, pegar e construir uma casa bem doidona, assim, bem... O que influência significa pra você? As pessoas gostarem do que você faz, gostarem tanto daquilo que você está apresentando, a ponto delas sentirem o desejo de terem ou viverem ou fazerem aquilo que você está fazendo. Eu acho que isso é influência, é você transmitir isso para as pessoas. Acho que é transmissão, conexão. Acho que influência tem a ver com conexão. Meia tênis ou meia, tênis? Meia, tênis. Gente, quem bota uma meia e um tênis? Tem gente que faz isso? Não confio nessa pessoa. Meia, tênis, gente. Ah, não. Que pergunta você não aguenta mais ouvir em entrevistas? Vai me convidar pra farofa? Gente, não cabe. Se você pudesse trocar de guarda-roupa com alguém, quem seria? Com certeza com a Kim Kardashian, né, meu amor? Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Isso daí eu decorei quando era criança, mano. Isso daí não falha. Passei, hein? Passei no teste. Passou. O Pop Verso tá terminando por aqui, mas vai dar tempo de lembrar pra vocês que nós estamos de segunda a sexta no YouTube, no TikTok às 8 da noite e na TV às 11h30. Fica com a Anitta. Te vale volver.